Pronto, boa noite, pessoal. Vamos começar a aula síncrona de hoje do curso de Princípios de Contagem. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre o princípio da inclusão e exclusão, tá bom? Então vamos começar com esse aqui, ó. Determine o número de anagramas da palavra insanas que não contém duas letras iguais juntas. Então, se eu estou falando de anagramas, eu vou fazer permutações das letras, certo? Se eu fosse ver qual é o total de anagramas, qual que seria a resposta? Seria o total de permutações do número de letras que essa palavra tem, ó, que é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, eu ia ter 7 fatorial sobre o número de repetições que eu tenho, né? Eu tenho N aqui e N aqui, tenho S aqui e S aqui, tenho A aqui e A aqui. Ou seja, eu tenho 3 pares de letras repetidas. Então, eu divido por 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. O total de anagramas seria esse. Não é a resposta do meu problema. Eu quero saber, dentre esse total, que anagramas que não têm duas letras iguais juntas. Então, a resposta aqui seria. Vai ficar umas contas por números grandes, tá? Eu vou fazer a conta aqui na calculadora mesmo. 7 fatorial sobre 8, né? Sobre 2 vezes 2 vezes 2. Então, isso aqui dá igual certo, 630. Esse é o total. Determinar o número aí de anagramas que não tem duas letras iguais juntas, e fazer isso diretamente fica meio complicado. Então, o que eu vou tentar fazer vai ser o seguinte: eu vou pensar, bem, eh, será possível determinar a quantidade de anagramas em que as duas letras N elas estão juntas? A gente consegue fazer isso? Determinar o total de anagramas em que os dois N's eles estão juntos. Eu consigo fazer isso usando as coisas que a gente já aprendeu no curso Consegue até agora. deixando a letra N como se fosse uma letra, não é isso? Isso, um bloco só, beleza? E Isso, como as duas isso, são iguais, eu não preciso considerar permutações delas, certo? Dentro do bloco. isso. Então, eu consigo fazer isso sim. Também consigo ver a quantidade em que as duas letras S estão juntas e a quantidade em que as duas letras A estão juntas. Agora, vai ter algumas dessas em que os dois S vão estar juntos e os dois N's vão estar juntos também. Então, certo? Esses números estão sendo contados duas vezes, né? Estão sendo contados tanto no grupo que as letras N estão juntas, tanto no grupo em que as letras S estão juntas. Então, eu vou ter que fazer algumas subtrações aí, tá bom? Tá dando para entender qual é a ideia que eu vou usar? Eu vou tentar ver, ó, qual a quantidade de anagramas em que eu tenho pelo menos duas letras iguais juntas. Isso é o que eu não quero que dê na resposta. Então, o que eu quero que dê na resposta vai ser o quê? Vai ser esse 630 que a gente calculou, menos o número de casos que a gente não está, que a gente não quer, que a gente não está interessado. Tá dando para entender qual que é o caminho, pelo menos? Sim. Beleza, né? Agora vamos ver. É, A e A, os dois A's juntos. Como que eu faço isso? Eu fico agora com 6 objetos, certo? Que objetos que vão ser esses? Eu vou ter um I, um N, tenho dois S's, tenho outro N e tenho um único bloco com os dois A's. Então, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Qual é o total de permutações que eu tenho desses objetos? 6 fatorial sobre o quê? Desses aqui agora, eu só tenho esses N's repetidos e esses S's repetidos. Portanto, eu divido aqui por 2 fatorial vezes 2 fatorial, tá? Porque eu não estou permutando mais os A's como coisa diferente. Estou pensando neles juntos, então fica um bloco só. Por isso que aqui em cima eu tenho só estou com esse 6 fatorial ao invés de 7, que eu estou olhando
os dois As fixados juntos. Então, isso aqui dá 720, né, que é 6 fatorial, sobre 4, dá 180. Se eu fosse fazer com os S juntos, então, como que os anagramas ficariam seria diferente, né? Mas o resultado vai ser diferente. Vai sim. O resultado, o Não, vai número ser, de anagramas que eu tenho com os S Ah, juntos vai ser é o igual mesmo. ou diferente do resultado anterior? Vai ser seis objetos também. Vai ser 6 objetos, vai ter um bloco com dois S. No que resta, ainda ficam 5 elementos com dois N's e com dois A's. Então, fica a mesma coisa, né? Que eu vou continuar tendo 6 objetos. Desses 6, tem dois pares de elementos repetidos. Então, o número de casos em que os dois S estão juntos é o mesmo. Também vai ser igual a 180. Da mesma forma, a mesma coisa com os N juntos. Então, também vou ter 180. Só que agora, pessoal, tenho que analisar com calma aqui. Por quê? Porque eu posso ter os dois A juntos e, por exemplo, os dois S juntos. Posso ter os dois A juntos e os dois N juntos. Ou posso ter os dois S juntos e os dois N juntos. Se eu pegar isso, esse caso tá sendo contabilizado aqui e aqui. Então, ele tá sendo contado duas vezes. Eu tenho que ver qual que é esse número para eu subtrair do total agora para ele ser contabilizado uma vez só. Tá, beleza? Então, agora, se os A's estão juntos e os S também vão ficar juntos, como é que vai ficar? Eu vou ter AA, que é um bloco, vou ter SS, que é outro bloco, e aí me resta dois N's e um I. Portanto, eu tenho agora um, dois, três, quatro, cinco elementos, então fica 5 fatorial sobre. Agora, isso aqui é uma coisa só, isso aqui é uma coisa só. Tenho esses dois repetidos e isso aqui é uma coisa só. Então, só divido por 2. 5 fatorial é igual a 120, 120 por 2, 60. Tá? Nesse aqui e nesse aqui vai dar a mesma coisa, 60 de novo, 60 de novo. Pelo mesmo motivo que antes deu a mesma, também tinha dado igual, tá certo? Só falta um caso, né? Que as letras A estão juntas, que as S estão juntas e que as N também estão juntas. Esse caso está sendo contabilizado aqui, 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 aqui e aqui de novo. Então, vamos lá. A juntos, S juntos e N juntos também. Então, nesse caso, só restou o I, né? Isso aqui é um bloco só, isso aqui é um bloco só, isso aqui é apenas um bloco. Eu tenho agora quatro coisas que eu tenho que permutar e nenhuma repetição, né? Porque os A's são uma coisa só, os S são uma coisa só e os N também. Então, isso aqui vai me dar 24. Até aqui, beleza? Pronto, agora vamos ver o que é que vai dar no meu resultado, né? Pronto. Repara, a princípio, o que é que eu tenho que fazer? 180 mais 180 mais 180. Tomei esse com esse com esse. Sendo que esse é contabilizado aqui e aqui. Então, está sendo contado duas vezes. Então, a gente agora vai e tira aqui ele. Para ele ser contabilizado apenas uma vez. Esse está sendo contabilizado aqui e aqui. Então, eu tiro de novo para que ele seja contado apenas uma vez. Está sendo contado aqui e aqui. Então, eu subtraio de novo para ele ser contado apenas uma vez. E com esse aqui, o que é que a gente faz? Ele está sendo contado aqui, tá. Está sendo contado aqui, tá. Está sendo contado aqui, tá. Então, ele foi adicionado três vezes. Ele está sendo contado aqui, tá. Está sendo contado aqui, tá. Está sendo contado aqui,
Tá, então ele foi retirado, ó, também 3 vezes. Então esse 24 do final não está sendo contado nenhuma vez, certo? Não está sendo contado nenhuma vez. Então eu tenho que adicionar ele agora, Professor, certo? Tenho que adicionar ele agora no final aqui. Beleza ou não? professor, Diz. eu fiz essa questão usando o diagrama de Venn. Pronto, pode ser. Eu fui preenchendo os espaços no diagrama. 24 seria a Uhum, intersecção dos três, né? E deu certo. isso. Pronto. Mas é que a ideia do princípio da inclusão e exclusão ela é justamente para você usar em casos que não dê para mexer com o diagrama, porque você só consegue desenhar o Sim. diagrama se for no máximo 3 conjuntos. Se forem É, quatro foi o que eu conjuntos, por percebi também. exemplo, você já não consegue, você não consegue desenhar lá os conjuntos mais de forma que você deixa um espacinho para cada interseção. Sempre fica alguma interseção que não está sendo representada, porque não dá para desenhar os 4 conjuntos no papel. Se fosse tridimensional, daria, mas com papel não dá. Aí esse princípio é justamente para a gente usar essa ideia, tá? Para casos que não dê para a gente desenhar os diagramas. Mas deu para entender a ideia aqui, pessoal? Então, veio, só para gente fixar, o que é que a gente está fazendo aqui nessa conta do lado direito? Eu estou adicionando os números de elementos de um conjunto, de outro conjunto e de outro conjunto. Depois eu estou retirando as interseções de dois em dois. Então, dos A's com os S's, dos A's com os N e dos S's com os N's. E depois eu estou adicionando as interseções de 3 em 3. Então, o princípio ele funciona assim, ó. Você sempre adiciona os números de elementos dos conjuntos sozinhos, tá? Sem levar em conta interseções. Aí você agora retira as interseções de 2 em 2, adiciona as interseções de 3 em 3, retira as interseções de 4 em 4, adiciona as de 5 em 5, retira as de 6 em 6 e assim sucessivamente. Tá dando para entender como é que é a ideia? Só para não precisar desenhar os diagramas, porque se fosse mais do que 4 conjuntos, não ia dar para fazer. Você ia ficar com alguma interseção que ia ficar lá no meio do caminho faltando. Beleza? Então, esse número aí que tá escrito de preto, vermelho e azul é o que eu não quero que dê na resposta, né? Então vai ser 180 vezes 3, né? Menos 60 vezes 3, então menos 180, mais 20 e é, 4, que dá 384, esse número aqui. Então, pronto, a resposta final agora vai ser o quê? O total, 630, menos esse número que eu não quero aí. Então, 630 menos 384 dá 246. Beleza? Alguma pergunta, pessoal? Na verdade, professor, eu também fui pelo teorema de Venn. Assim, é bem mais simples É, pelo teorema, mas foi agora feito o senhor está dizendo, só dá até 3, né? isso. É. Com mais, você precisaria ter mais do que um papel para representar as coisas. Porque no papel, algum espacinho faltaria. Beleza? Ô, professor, boa noite, Genildo. Olha, Isso. veja só, se fosse três letras iguais, aí o pensamento seria do mesmo jeito, não é isso? É, do mesmo jeito. Tá certo, obrigado. Vamos para a, a próxima. Então, quantos são os inteiros de 1 até 100 mil que são divisíveis por 2 ou 3? Eu fiz essa questão aí pro o PA, professor. 1 até 100 mil. 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 1 até 100
pronto, por PA dá certo. E a ideia é uma ideia que a gente comenta lá naquele outro vídeo que eu tinha postado gravado e também no material. Tem uma forma bem simples de saber qual é o número de inteiros de um até n que são divisíveis por 2, por exemplo. É só você dividir n por 2 e ver qual que é a parte inteira que vai ficar. Por exemplo, se você quiser saber qual é o número de inteiros de 1 a 100 que são divisíveis por 2. Então, é só dividir 100 por 2, vai dar 50. Então, 50 números de 1 a 100 são divisíveis por 2. Se fosse ímpar, se você pegar, sei lá, 101, de 1 até 101, aí você divide 101 por 2, vai dar 50,5. Aí você pega a parte inteira desse número, que é 50, tá bom? Aí vai dar 50. E é basicamente só isso aqui que a gente precisa fazer. Ver o número de inteiros que são divisíveis por 2 de 1 até 100 mil. Então, você pega 100 mil e divide por 2. Isso aqui vai dar 50 mil. Então, tem 50 mil números que são divisíveis por 2. De 100 mil dividido por 3, tá? Isso aqui não vai dar exato. Então, você não pega o número mesmo, você pega o que a gente representa assim, que é a, a parte inteira do número, tá? Então, você despreza o que vem após a vírgula. 100 mil por 3 dá igual a 33.300 e 33 divisíveis por 3. E aí você usa o princípio da inclusão e exclusão para dois conjuntos só, que é essa fórmula que Diego escreveu aí no chat, certo? O princípio da inclusão e exclusão para apenas dois é que o número de elementos da união é o número de elementos que está em um mais o que está no outro menos o que está nos dois, porque foi contado duas vezes, né? Então você subtrai. Então a resposta vai ser 50 mil mais 33.333 menos quem está na interseção. Quem é que está na interseção? É quem é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ou seja, quem é divisível por 6. Então a interseção aqui é divisível por 6. Então eu pego 100 mil divido por 6 e pego a parte inteira. 100 mil por 6 dá 16.666, no monte de 6, tá? Então, a parte inteira fica 16.666. E aí eu venho aqui e subtraio isso daqui para a gente achar a resposta. Então, vai dar 83.333 menos 16.666. Isso dá 66.667. Beleza, pessoal? João Paulo, pode falar. Professor, no caso, esse 6 ele é o MMC de 2 e 3, não é isso? É isso mesmo, tá? Se eu tivesse, sei Beleza. lá, por exemplo, se o número é divisível por 4 e por 6 ao mesmo tempo, então ele é divisível no caso, por 12, tá? Que é o MMC dos dois números. Como 2 e 3 são primos entre si, o máximo divisor comum entre eles é 1, o MMC dos dois é o produto dos dois, tá certo? Depois que você fala, fica tão fácil. Essa aula podia ter Não é sido assim, antes de fazer, viu?
É, né? Tá certo. Vamos para a questão seguinte. Em uma classe com 40 alunos, 26 estudam português, 20 estudam italiano, 14 estudam francês. Se 10 crianças não estudam nenhuma das línguas ao mesmo tempo, tá? Desculpa. Se 10 crianças não estudam nenhuma delas e nenhuma estuda todas, então qual é o número de crianças que estuda português e italiano? Então aqui vamos fazer assim. Digamos que eu tenha P é o conjunto das pessoas que falam português, tá? Então eu sei que o número de elementos dele é igual a 26, que I é o conjunto das pessoas que estudam italiano, então aqui o número de elementos dele é 20, e que F é o conjunto das que falam francês aqui, então o número de elementos dele seria 14, certo? Eu sei também aqui 10 não estudam nenhuma dessas línguas. Como tem um total de 40 alunos, tem 30 que estudam ao menos uma delas, né? Quer dizer que o número de elementos da união, P, união I, união F, que isso aqui é 30, certo? 40, certo? Menos é, é 10. Aí agora não tem mais muita coisa que dê para a gente preencher. Aí eu vou olhar para um diagrama de Venn aqui, porque só são, no caso, três, né? Então vamos ver o que é que a gente consegue visualizar. Vamos lá. Eu tenho P, digamos que P está aqui, I está aqui e F está aqui. Então eu sei que em P tem 26, em I tem 20, em F tem 14, e somando tudo isso, tem 30. E 10 que estão aqui do lado de fora. Ok, né? Ok. Então, e o que é que eu quero? Eu quero saber quantas estudam português e italiano. Então, eu quero saber quem está aqui, certo? Nessa interseção. Ok? Então, pronto. A gente vai fazer o seguinte. Deixa eu só me organizar aqui. É rapidinho, pessoal. Ó, pronto, voltei. Vê, que mais que a gente sabe? Nenhuma pessoa estuda a- as três línguas ao mesmo tempo, né? Então, a gente sabe também que aqui é zero, tá certo? Aqui é zero. Então, o número de elementos da interseção de tudo é zero. Então, pronto, vamos tentar agora relacionar isso, isso, esses aqui e as interseções que a gente tem. Vamos chamar essa aqui de Y, essa aqui de Z. De acordo com o princípio da inclusão e exclusão, o que é que a gente sabe? A união de tudo, 30, é igual ao número de elementos que está é, em P, que é 26, mais o que está em I, que é 20, mais o que está em F, que é 14, menos as interseções de 2 em 2, tá certo? Então, não é que aqui é você deixa eu melhorar aqui, tá? Na hora que eu escrevi o X era isso aqui, tá? O X era isso. Só que, como na questão também está dizendo que aqui é zero, então todo mundo que fala que está em P e que está em I,
tem que estar aqui, certo? Então, eu tenho que agora retirar quem está na interseção de P com I, retirar quem está na interseção de P com F, e retirar quem está na interseção de I com F, e somar quem está na interseção de todos, ou seja, não adiciono mais ninguém. Tá bom, então esse termo aqui é o x que eu escrevi, esse aqui é o y, esse aqui é o z, e aí a gente ficou com o seguinte, ó, 26 mais 20 somando com 14, isso dá igual a 60, né? 26 mais 14 fica 40, pronto. Então, 60 menos essa soma, então menos x menos y menos z. Portanto, x mais y mais z dá 30. Beleza? X mais y mais z hum, fica igual a 30. O que é que isso me dá aqui de informação importante? Que 30 também é o total de elementos da união, certo? Então, se eu somo isso e com isso, já dá 30. Portanto, aqui não tem ninguém e aqui também. Ok? Se não tivesse dado é, 30, x mais y mais z tivesse dado, sei lá, menos que 30, ia ficar meio delicado fazer, porque eu não ia saber onde que os elementos restantes estariam. Se eles estariam apenas em P, apenas em I ou apenas em F. Mas como deu 30, então eu tenho como continuar agora. Ok? Beleza. Então agora eu sei que x mais y dá o total de elementos de P, que é 26. X mais z dá o total de elementos de I, que é 20. E y mais z dá o total de elementos de F, que é 14. Então esse sistema aí tem três equações e tem três incógnitas, mas é, dá para a gente tentar resolver ele aqui, tá? A gente vai fazer o seguinte. Vamos tentar fazer assim, ó. O Professor, x diz esse x mais y que o senhor anotou embaixo, não seria x mais z, não? Que tá igual a 20? x mais y é 26. Por quê? X e y são a parte que está aqui, ó, Não é no P, porque tá certo? tá xy duas vezes. É só para o senhor corrigir. Ah, certo, desculpa. A- Aqui no meio é Z. Certo, tem razão. Hum, Obrigado. Tá bom? Então, x mais y dá 26, x mais z dá 20. Então, por exemplo, se eu fizer essa equação, o que é que eu quero descobrir? É o x, né? Então, se eu fizer a de cima menos a, a do meio, vai dar x, cancela com x daqui, vou ter y menos z igual a 26 menos 6, a 26 menos 20, que é 6. Então, eu tenho y menos z igual a 6 e y mais z igual a 14. Então, somando as duas, vai dar 2 vezes y igual a 20. Então, y vale 10. E aí z vai ser igual a 4. Mas não é nenhum desses dois que eu quero, né? Eu quero o x. Então, como x mais y dá 26, o x vale 16. Beleza? O x vale 16. E aí, entenderam? Massa. Então, vamos continuar aqui. Pronto. Essa questão ficou com as respostas erradas lá, tá? Ficou a resposta parcial. Tinha que fazer ainda outra coisa antes de
obter as respostas que tinha nas alternativas. Mas aí eu acho que eu vou anular ela, tá? Aí que todo mundo ganha o ponto dela, provavelmente. Porque não tinha resposta correta lá para vocês marcarem no questionário. Pronto, só tinha tinha resposta parcial. A gente vai ver qual que era a resposta que tinha lá, mas ela era justamente o que a gente não queria que acontecesse, tá? Era o mesmo argumento da primeira questão que a gente fez. A gente vai determinar a resposta vendo qual que é o total de possibilidades, dentre essas vendo quais que a gente não quer que ocorram e aí subtraindo. Beleza? Então vamos lá. De quantos modos 5 casais podem sentar-se ao redor de uma mesa circular com 10 cadeiras, de tal forma que ninguém sente-se ao lado do seu par, certo? Respectivo. Vamos lá. Qual que é o total de possibilidades aqui que a gente tem? Tem 5 casais, então tem 10 pessoas para se sentar em uma mesa circular, né? Então lembra das permutações circulares? Se tem N elementos para a gente permutar de modo circular, o resultado fica N menos um fatorial, né? Tá? Então, se tem 10 elementos, a resposta aqui seria 9 fatorial. Beleza? Beleza. Aí agora, a gente vai ver o que a gente não quer que aconteça. O que a gente não quer que aconteça é... Bem, o que é que a gente quer que aconteça primeiro? Eu quero que ninguém se sente ao lado do seu par. Então, vamos ver. Tem 5 casais. Pode ser que tenha um par que esteja junto, que tenha 2 pares que estejam juntos, que tenham o 3, certo? 4 ou 5. Então, eu vou sair vendo todas essas possibilidades e usar o princípio da inclusão e exclusão para determinar qual é o número de elementos dessa união aí, em que ao menos um par está junto. Beleza? Então, vamos começar fazendo assim. Vamos dizer que tem o casal 1, 2, 3, 4 e 5. Eu posso ter o 1 junto. Aí como é que fica? Eu penso nos 2 elementos desse casal como apenas uma coisa e o resto, aí todo mundo é diferente. Então como é que que a gente teria aqui? Ó? Teria um casal junto e mais 8 elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, ficaram 9 elementos. Eu quero organizar esses elementos de maneira circular, então fica 8 fatorial. Só que eu também posso escolher a ordem dentro desse casal aqui. Então eu tenho que multiplicar por 2, que eu posso permutar os elementos daquele lá do casal que a gente deixou junto. Estão entendendo? Então o total de formas em que o casal 1 fica junto é 8 fatorial vezes 2. Ok? Ok, né? Então fica 8 fatorial vezes 2. Isso aqui é se o casal 1 estiver junto, mas se o casal 2 estiver junto, vai ser a mesma coisa, igualzinho. Se apenas o casal, se a gente pedir que o casal 4 esteja junto, vai ser a mesma coisa. Então esse número aí vai ser o mesmo para o casal 1, para o 2, para o 3, para o 4 e para o 5. Então eu vou ter que contabilizar isso aí 5 vezes, certo? Beleza ou não? Então no final aqui eu vou fazer isso vezes 5, tá? Porque tem 5 casais. Ok. Agora, com 2 casais juntos. Aí como é que fica? Eu tenho dois juntos
E restam ainda 6 elementos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu tenho 6 elementos. Vai ficar, então, assim, né? 5 fatorial, porque é circular. E eu posso mudar a ordem dentro desse casal e dentro desse outro também. Então, vezes 2 vezes 2. Então, fica 5 fatorial vezes 2 vezes 2. Vezes quanto? Bem, se eu quero que dois casais fiquem juntos, eu tenho que escolher os dois que vão ficar juntos dentro de um grupo de 5 casais disponíveis. A ordem dos casais que ficam juntos vai fazer alguma diferença? Não, né? Porque eu já estou levando em conta a ordem depois, na hora que eu faço essa minha permutação. Então, na hora que eu escolho quais casais ficam juntos, é uma combinação. Oi, Ana. São 8 elementos. Sim, você tem razão. São 8 elementos. São 6 pessoas mais os dois casais, né? Então, fica 7 fatorial aqui e aqui também. Pronto. Beleza. Então, eu tenho que escolher quais casais que vão ficar juntos. Então, eu tenho 5 para escolher dois sem levar em consideração a ordem. Então, fica a combinação de 5 5 de 5 de 5 para escolher dois, né? Então, fica 5 vezes 4 sobre 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20 sobre 2 dá 10. Então, aqui eu vou multiplicar por 10, porque eu vou ter que fazer isso, certo? 10 vezes. Se forem os casais um e 2 que ficam juntos, um e 3, 2 e 5, 3 e 4, tem 10 combinações possíveis. Até aqui, entenderam? Continuando então agora, com 3 juntos. Para seguir o raciocínio, para a gente não ter que ficar fazendo tanto desenho aqui, como é que vai ficar? Eu vou ter 3 juntos agora, então eu já reservo é, tipo 6 elementos que estão fixados, né, desse casal, e restam mais 4. Então ficam agora quantos elementos ao todo? Ficam somente 7 elementos. Mais ou menos o quê que tu não está entendendo, Ana? Certo? Pode falar. Ok, então vê. Digamos que eu tenha 3 casais juntos. Então eu tenho um, 2, 3. Já tenho aqui 6 elementos. Ficam restando 4. Então ficam 7 coisas que eu vou permutar de maneira circular. Então fica 6 fatorial vezes 2 daqui, vezes 2 daqui, vezes 2 daqui, que eu posso mudar a ordem. Então ficou 6 fatorial vezes 2 ao cubo. E eu vou fazer, certo, isso quantas vezes? Eu tenho que escolher dos 5 casais os 3 que vão ficar juntos. Então, eu tenho que fazer uma combinação de 5 elementos, 3 a 3. Isso vai dar 5 vezes 4 vezes 3 sobre 3 vezes 2 vezes 1, que dá 10, certo? Da mesma forma que antes. Diz, Genildo, pode falar. É assim, professor, eu tô um pouco voando, assim, porque o senhor fez agora, que o senhor botou, eu entendi, 7 elementos, aí por que ficou 6 fatorial, por favor? Porque é uma permutação circular. Quando eu faço permutação circular de n elementos, fica n menos 1, certo? Fatorial. Certo, o total Tá? menos 1, né? Pronto, tá bom, tá bom. É, Pode prosseguir. pronto. Aí vamos ver. Com 4 juntos, seguindo com raciocínio, eu vou ter agora somente 5, somente 5 fatorial, porque eu vou ter esses 4 casais que ficam juntos, mais os dois do outro casal que eu configuro separados. Então ficariam 6 elementos.
Permutação circular fica 6 menos 1 fatorial, então fica 5 7 fatorial, tá? Dentro de cada casal, eu posso mudar a ordem, então fica vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, então vezes 2 a quarta, vezes a quantidade de formas que eu posso escolher, 4 dos 5 casais para ficarem juntos. Então vai ser combinação de 5, 4 a 4, né? Que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 sobre 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então cancelou aqui, deu 5. E finalmente com os 5 juntos, todo mundo junto, aí vão ser exatamente 5 elementos, então fica 4 fatorial aqui. Dentro de cada casal eu posso mudar a ordem, então vezes 2 elevado a 5. E não tem mais o que escolher aqui, porque eu já deixei todos os casais juntos. Então vamos lá. Qual é a resposta no caso em que eu tenho ao menos um casal junto? Eu somo o número de casos em que tem apenas um junto, em que tem pelo menos um junto, né? Então eu tenho 8 fatorial vezes 2 vezes 5. Sub... Agora subtraio quantos tem dois juntos. Esses dois juntos eu posso pensar como interseção de dois conjuntos desses aqui, ó. Certo? Então, menos, subtraio esses, 7 fatorial vezes 2 ao quadrado vezes 10, mais interseções de 3 em 3, então mais 6 fatorial vezes 2 ao cubo vezes 10, menos interseções que sejam de 4 em 4, então menos 5 fatorial vezes 2 à quarta vezes 5, mais interseções de 5 em 5, então mais 4 fatorial vezes 2 à quinta. Vai ser sempre nessa ordem, professor? O primeiro menos o segundo, mais o terceiro, menos o quarto? Isso, exatamente. É sempre assim. Quando for um conjunto de um em um, fica mais. Quando for de dois em dois, fica menos. Aí 3 em 3 fica mais. 4 em 4 fica menos. Sempre que for ímpar, fica mais. Sempre que for menos, que for ímpar, fica mais. Par, fica menos. Tá? Então eu tenho que ver quanto é que vai dar esse número aí gigantesco, né? Vamos ver. 8 fatorial, deixa eu escrever aqui. 8 fatorial vezes 10 vezes 10 menos 7 fatorial vezes 40, né? Mais 6 fatorial vezes 80, menos 5 fatorial vezes 16 vezes 5, também dá 80, mais 4 fatorial vezes 2 à quinta, que é 32. Então deu 250.000, isso é 368. Essa que era a resposta que estava lá entre as alternativas, tá? Mas aí a resposta da questão não era essa. Porque isso aí é o que eu não quero que dê, que tenha ao menos um casal junto. Eu quero que não tenha nenhum junto. Então, o que é que eu tenho que fazer? Pegar o, pegar o total de formas de a gente permutar esses 10 elementos, que é 9 fatorial, e aí subtrair isso. Então, isso aí, menos 9 fatorial, aí dá 112.512. Ok? Então, resposta é 9 fatorial menos 250.368, que dá, deixa eu olhar de novo aqui, 112.512. Tá bom? Alguma pergunta aqui?
Eu vou É perguntar, beleza, né? professor, Depois que o você sistema. vê a resolução, é beleza, né? Professor, Oi, pode nesse falar, gente. final, eu fui entender agora, tem um negocinho que eu vou perguntar. Esse quinto, o senhor botou 4 fatorial, botou 2 vezes 2 elevado à quinta. Por favor, por que foi? Foi pelo mesmo motivo que nos outros eu botei 2 à quarta, 2 ao cubo, 2 ao quadrado, porque dentro de cada casal eu posso permutar a ordem. Então, se tem 5 casais, dentro de um casal eu tenho duas ordens possíveis, dentro do outro também tenho duas ordens possíveis. Como são 5 casais, fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 para cada casal. Certo, certo, certo. Pronto, porque teve lugar que o senhor não elevou, né? O terceiro elevou 2 à terceira. Às vezes, depois teve hoje que não, tem, não houve Isso. necessidade. Mas 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, né? E É, 2 ali que tem em cima é a mesma coisa que 2 2 à à primeira. primeira. Então, Tá certo. eu não, Olha, eu muito não obrigado continuei mesmo. escrevendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, porque ia ficar muito extenso. Aí dava já Certo, para a gente organizar assim, certo. Assim, eu tá? estou perguntando porque tem coisa assim que é melhor perguntar agora, porque depois a gente fica voando. Muito obrigado, viu? Não, claro, claro. Você tem que perguntar na hora mesmo, Muito obrigado. tá bom? Ok, É, aí vamos agora para a última questão. É, Pronto, 4 moças trabalham no serviço de atendimento ao consumidor de uma grande empresa. Num certo intervalo de tempo, chegam-lhes 8 ligações. De quantas maneiras as moças podem recebê-las, de modo que nenhuma delas fique, certo, sem ter nenhuma ocupação. Então, bem, eu quero que ninguém fique desocupado, né? Então, eu é, posso tentar ver rapidinho aqui, tá? Eu voltei, desculpa, pessoal. É, Então, vê, eu quero que nenhuma delas fique sem ter nenhuma ocupação. Então, eu posso ver a quantidade de cenários em que ao menos uma delas está sem nenhuma ligação. Da mesma forma que a gente fez as outras, certo? Porque se eu tiver, por exemplo, que uma das moças não recebe nenhuma ligação, então ficam 8 ligações para a gente dividir entre 3 moças, né? Certo? E aí dá para a gente tentar entender como é que fica isso. Tá bom? Beleza ou não, pessoal? Vamos ver. Assim, então, vamos chamar de. Vamos dizer que as moças são. Que as atendentes são A, B, C e D. Eu quero que nenhuma delas fique sem receber nenhuma ligação. Então, para A não receber ligação, não receber nem- não receber nenhuma ocupação, o que é que tem que acontecer? Ficam 8 ligações para a gente dividir entre B, C e D, né? E aí? Então, eu vou ter B mais C mais D, dando 8, não é isso? B mais C mais D, dando 8, tá certo? Deixa eu só ver uma coisa rapidinho aqui. Se eu não estou entendendo errado a questão. Só dar uma olhadinha rápida.
Aliás, eu vou mudar a minha estratégia, já que eu escrevi isso desse jeito aqui, eu não vou tentar resolver isso pelo princípio da inclusão e exclusão, não. Eu vou tentar resolver por combinações completas, certo? É, Ô, professor, diga. pronto, o enganche dessa questão foi justamente isso ontem, porque, tipo, eram 8 ligações para 4 atendentes. Só que, veja, o senhor não falou aí na questão do tipo, do tempo que cada atendente ia passar na ligação, né? Porque podia ser, por exemplo, que Uhum, a primeira que atendeu a ligação, ela tem mais probabilidade se a ligação se fosse o mesmo tempo, né? Dela pegar a outra sim. primeiro. Porque, por exemplo, as 4 atendeu, mas Uhum, a segunda terminou a ligação primeira. Aí ela vai atender a quinta ligação, não é isso? Automaticamente, se é. for nessa ordem de combinação, eu acho, né? Uhum. Eu não sei se é por aí, né? Não, aí a gente não iria nesse caminho porque tá é, supondo coisa demais, tá? Tá supondo muita coisa além do que a questão fala. Então, vê, o que eu vou admitir aqui é que, deixa eu só ver aqui uma coisa. Isso é rapidinho. Pronto, beleza. Ó, vê, que é a ideia da questão aqui? Ó. Primeiro, vamos iniciar pensando qual que é o total de casos possíveis, de novo, certo? Qual que é o total de casos? Tem 8 ligações e tem 4 pessoas para atender. Então, eu não vou ficar me preocupando com a quantidade de tempo que vai passar com com cada, com cada atendente, certo? Em cada ligação, não. Só vou pensar o seguinte, ó. A primeira ligação tem quantas opções para uma pessoa atender ela? Tem 4 opções, né? E aí a gente não sabe, não tem dizendo nada na questão se as ligações chegam ao mesmo tempo, se quando chega uma já tem outra, já tem um atendente com alguma ligação. Só sei o seguinte: pronto, quando chegou uma ligação, pronto, alguém atendeu, aí terminou, aí chegou outra ligação, aí alguém atendeu. Eu não sei qual é o tempo que vai demorar, eu só sei que basicamente para cada ligação tem 4 atendentes possíveis que podem atender. Então, como são 8 ligações e cada uma tem 4 pessoas possíveis que podem atender, o total de formas que eu tenho aqui seria 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 8 vezes. Seria 4 à oitava. Cada ligação pode ser atendida por 4 pessoas. Tem 8 ligações, então fica 4 à oitava. Eu estou supondo aqui que não tem nenhuma dependência. Se uma pessoa atende alguma ligação, ela não pode atender a próxima, porque a questão não está dizendo nada sobre isso, certo? Então, eu assumo que as ligações são independentes, que quando uma ligação é atendida, a pessoa que atendeu ela não tem nenhuma influência sobre quem é que vai atender a ligação seguinte, porque a questão não me disse mais nenhuma informação. Se ela não deu informação, eu não tenho como usar algo que não foi me dito lá na questão, tá? Então, Ah, foi fica por isso 4 que eu oitavos. errei. Porque na minha Oi? cabeça,
quando diz assim, que nenhuma delas pode ficar sem ocupação, na minha cabeça, então, chegava às 8 de uma vez. Aí tem a opção, na minha mente, funciona dessa forma, que no mínimo 3 delas tinham que ter uma ligação e uma tinha que atender 5, no mínimo. Isso seria o Então, mínimo. Foi mas como eu vê, montei a minha questão, foi assim. Por isso que tá tá, errado. certo. Então, mas calma. Isso aí seria o total, tá? Levando em conta os casos em que alguém não atende nenhuma, tá? Eu vou ver alguma coisa e vou então subtrair aí desse resultado aí, 4 elevado a 8. Diz, Júlio, pode falar. Alô, Júlio? Opa, professor, Oi. eu não entendi essa questão direito, não. Foi o seguinte, eu tinha interpretado como se fosse um problema de combinação completa. Sim. Aí foi que eu tinha pensado que cada uma delas ia ser uma incógnita e elas tinham que ser não nulas, né? Tinham que ser positivas. Aí eu fiz aquele Uhum. negócio lá do fazer a mudança da incógnita para Sim, ser sim. A mais um, B mais um, C mais um, D mais um e tal. E quando eu fiz, aí tinha dado uma resposta pequenininha. Eu não entendi não, porque deu 4 oitavas. É porque assim, ó, aqui, quando você faz alguma combinação completa, você dá para fazer também por combinação completa a- até certo ponto. Por quê? Quando você fala combinação, você está dizendo que a ordem não importa. Então, você só está se preocupando na quantidade de ligações que vão ser atendidas por cada uma. Então, por exemplo, digamos que a atendente A atenda 4 ligações. Ela atender a ligação um, 2, 3 e 4 é a mesma coisa que ela atender as ligações 8, 7, 6 e 5. É a mesma coisa ou seriam configurações diferentes? Se for a mesma coisa, aí dá para fazer por combinação completa. Se não for a mesma coisa, aí não dá. E não é a mesma coisa, né? Beleza? Ou não? Mais ou menos. Esse assunto aí é complicado. É, vai ficando um pouquinho mais difícil mesmo, mas a gente vai acompanhando devagarzinho, tá? Então, vê, se fosse combinação completa, a única coisa que eu tinha que saber aqui era a quantidade de ligações que cada uma recebe. Porque é como se a ordem das ligações não fizesse diferença. Se a atendente A atendesse a primeira, a terceira e a quinta ligações, foram 3 ligações. Se ela atendesse a segunda, a terceira e a oitava, também são 3 ligações. Então, se fosse por combinações completas, as ligações dariam no mesmo. Não ia fazer diferença, só ia me importar a quantidade de ligações que foram atendidas. Mas aqui não é isso. Se ela atende a primeira, a segunda e a terceira ligação, são 3 que não são as mesmas 3 de atender a quinta, a sexta e a sétima. Então, por isso que não é combinação completa. Combinação, a ordem não importa. Aqui a ordem importa. Por isso que nas questões, às vezes, vem assim, ó, foram 8 ligações idênticas. 8 ligações idênticas, então está implícito aí que a ordem não importa, porque como são todas idênticas, tá certo? 8 é, refrigerantes idênticos vão ser escolhidos entre. Eu vou ter que escolher algumas coisas de oito tipos idênticos para colocar dentro de uma caixa, de outra ou de outra. Quando é assim, aí realmente pode fazer por combinação completa, porque que é tudo igual, aí a ordem não importa. Mas aqui são ligações distintas, então a ordem entre elas importa. A nota da prova a partir da semana que vem, tá? Então, o total seria 4 elevado a 8, porque a ordem aqui importa. Eu tenho 4 opções para a primeira ligação, tenho 4 para a segunda e assim por diante. Aí vamos ver.
em quantas a ela fica livre. Então vamos fazer assim, em quantas tem uma atendente livre. Agora, tem um atendente que não recebeu nenhuma ligação. Então, para cada ligação tem apenas três opções, né? Tem apenas três opções. Então fica três opções para a primeira. Digamos que a que A ficou livre. Digamos que a ficou livre. A, por exemplo. Então, em todas as ligações só dá para atender B, C ou D. Então ficam 3 a oitava, certo? Tem 3 a oitava formas em que a A fica livre. Tem 3 a oitava formas em que a B fica livre. Tem 3 a oitava formas em que a C fica livre. E tem a mesma coisa se a D fica livre. Então fica 3 a oitava vezes 4. Ô, professor, Oi. mas no caso aí, elas estão livres do telefone e não desocupadas, né? Oi? No caso aí, eu acho que o que complicou um pouquinho foi essa questão de desocupada ou de não estar atendendo o telefone. Tu tá entendendo? Então, mas aqui a atendente fica, fica sem ocupação seria ela não atender nenhuma ligação, né? Não? Vá continuando aí que eu acho que no final dá para entender. Então, deixa eu escrever isso aqui de outra maneira. A não atende nenhuma. Então, seria 3 a oitava, né? Porque cada uma das ligações só pode ser atendida por B, por C ou D. Então, fica 3 vezes 3 vezes 3 e assim por diante. Só que a mesma coisa se for B, mesma coisa se for C, mesma coisa se fosse D. Então, fica 3 a oitava vezes 4. Agora, digamos que A e B não atendem nenhuma. A e B não atendem nenhuma, tem 8 ligações e cada ligação só pode ser atendida por duas pessoas, por C ou D. Então fica 2 a oitava. 2 a oitava, só que é o mesmo se for A e B, A e C, A e D, B e C, B e D ou C e D. Então eu tenho que escolher é, 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 quatro, né? Tem 4 elementos no total, desses quatro eu tenho que escolher dois. Os dois que não vão atender nenhuma ligação. Então vai dar 2 a oitava vezes quanto? 4 vezes 3 sobre 2. 12 sobre 2 é 6. Então ficou 2 a oitava vezes 6. Tem 2 a oitava vezes 6 formas em que tem duas atendentes que não atendem nenhuma ligação. É o mesmo raciocínio da questão passada, tá? Certo? Mesminho. Só muda que é outra configuração, mas eu estou considerando do mesmo jeito. Agora, com três atendentes livres. Então fica A, B e C não atendem nenhuma. Então só tem uma forma, né? Porque todas têm que ser atendidas por D. Então vai ter um vezes quanto? Vezes 4. Porque ou todas são atendidas por D, ou todas por C, ou todas por B, ou todas vão ser atendidas por A. Então fica um vezes 4. E não tem mais nenhuma opção, né? Não tem como as quatro não atenderem nenhuma ligação. Então, o que é que eu faço agora? Para saber o número de casos, então, número de casos, número de formas
de ao menos uma atendente não atender nenhuma ligação. Como é que fica? Princípio da inclusão e exclusão. Número de formas de ter uma que não atende nenhuma. É esse número aqui, ó. Que 3 à oitava vezes 4. Número de formas de ter duas que não atendem nenhuma. É esse número aqui. Então, eu tenho que agora subtrair ele. 2 à oitava vezes 6, porque são interseções de 2 em 2. Mais número de formas de ter três que não atendem nenhuma. Então, fica 1 vezes 4. É a inclusão e exclusão. Você soma ímpares e subtrai pares. Então, de 1 em 1 eu somei, de 2 em 2 eu subtraí, de 3 em 3 eu adicionei de novo. Quanto é que dá esse número? Pronto, 3 à oitava. 3 à oitava vezes é, 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 4, menos 2 à oitava vezes 6, mais é, 4, dá 24.712. Mas a resposta não é essa. A resposta vai ser o quê? O total menos isso, porque isso aqui é o número de formas de ter ao menos uma que não atende nenhuma. Eu quero que todas atendam ao menos uma. Então a resposta vai ser 4 fatorial, desculpa, vai ser igual a 4 elevado a 8, menos 24.712, que dá 4 fatorial, dá, desculpa, 4 elevado a 8, fica 40.824. 40.824. Certo? Eu vou mandar esse vídeo para vocês assistirem, aí vocês revisam é, essas questões. Na próxima semana a gente pode fazer mais algumas questões do princípio da inclusão e exclusão e algumas também sobre casa dos pombos, certo? E depois a gente entra para falar sobre o binômio de Newton depois, que fica mais fácil. É uma coisa menos de ter alguma sacada assim e uma coisa que fica mais mecânica. Aí fica mais fácil, certo? Aí vai auxiliar depois. Ô, Vocês professor, querem uma perguntar pergunta. algo sobre a resolução do problema? Oi, Paulo. Tu pode falar. Não, não, sobre a resolução do problema, não. Pode falar, então depois eu pergunto, é melhor. Pronto, então eu vou encerrar aqui a aula, tá? E depois a gente continua conversando se vocês quiserem ainda. Pronto, ok.